Esses recursos se esgotem rapidamente. Então não perca tempo. Verifique a documentação necessária no Cicobi Credicopa, na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, aqui na capital do milho. 8:09, Dionísio, bem-vindo aqui ao programa. A gente agradece aí pela sua presença. Bom dia. Bom dia a todos aqui, Edivar, de Afonso. Eu agradeço demais o convite, né? Voltar a essa casa, poder falar com vocês, a todos os ouvintes e membros dos conselhos ao qual já foi elucidado. Estou aqui à disposição de vocês. Ô Zé Afonso, novamente em pauta a futura usina regional de triagem e reciclagem de lixo. Ontem nós entrevistamos aqui o presidente do CISPA e agora um ambientalista, né? Podemos dizer assim, né, Dionísio? Pode ser, né? Pode. Fica mais fácil. Tudo que gosta de meio ambiente é ambientalista. Vamos lá, Zé? Vamos lá. Vamos aproveitar. Vamos lá, vamos rapidinho aqui, porque realmente o assunto, e por que a gente está voltando a ele? É porque realmente interessa para a população e quanto mais a gente esclarecer, melhor. Afinal de contas, é uma necessidade que Patos de Minas tenha uma eficiência da agora para frente na destinação dos resíduos sólidos, do lixo, de um modo geral, que é como a gente popularmente trata, né? Então, ontem nós ouvimos muito a respeito e o nosso convidado de hoje, o Dionísio, pelo seu conhecimento, ele tem muito a acrescentar também, nós vamos explorá-lo aqui ao máximo. Muito bem, então vamos começar aqui exatamente falando dessa questão, Dionísio, já que nessa sexta-feira a gente volta a focalizar a usina regional de triagem e reciclagem do lixo. E a primeira pergunta que eu faria para você é exatamente o seguinte: você já ouviu tudo sobre a futura usina regional? Na sua avaliação, com o conhecimento que você tem, tecnicamente falando, e o projeto da forma que ele está sendo apresentado, para você é viável? Então, na verdade, eu quero só acrescentar, Dionísio, me desculpe, que a gente não está aqui para contestar ninguém. Nós estamos apenas para acrescentar dados, né, que sejam importantes para esclarecimento e conscientização da população. Então, o que acontece? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é de 2010. Ela teve uma regulamentação no mesmo ano para o ano seguinte, e esse ano houve uma reformulação e uma regulamentação. Porém, o que ativou as situações de usinas de triagem e outras coisas é a situação dos nossos, para onde nós encaminhamos o que a gente chama popularmente de lixo, os nossos resíduos. Então, hoje no Brasil nós temos aí 5.853 municípios. Nós temos mais de 2.000, 3.000 municípios que são lixões. E dentro dos outros, nós, mesmo tendo aterro, não são aterros de qualidade, são depósitos, né? Então, a grande dificuldade que existe, primeiro, é o seguinte: a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina várias circunstâncias. No artigo 9º, ele vem falando: você não gerar, você reutilizar, você reciclar. Entre aí existe um item que não está, porque a legislação é antiga, que seria a triagem, depois as formas de tratamento e a destinação final. Infelizmente, no Brasil, diferente na Europa, né? Você olha o final para depois você verificar o que você faz antes. Então eu vou lá no lixão, no aterro, eu falo: nossa, eu tenho muito vidro aqui, eu tenho muito plástico aqui. Nossa, por que não fazer uma cooperativa, uma associação de catadores para mexer com esse vidro, com esse plástico? Mas começando do início, né? Do início. A não geração é quase impossível. Há possibilidade, sim, futura, mas a não geração parte da educação ambiental. Não existe uma política pública, então, por parte do governo federal, governo estadual e os municipais. Tem que ser todo mundo integrado, senão não funciona. Sim, na verdade você tem a legislação mãe, que é a política. Mas só a legislação. Você tem. A prática ficou no uso e costume. Porque então, falta muita fiscalização. Eu fiz alguns trabalhos no Nordeste, né? Pesquisa e algumas coisas assim. E o sonho de muitos prefeitos no Nordeste é ter um aterro sanitário. Erro. Pois é. Olha pra você ver. Ele tem que ter educação ambiental, tem que ter a coleta seletiva, tem que ter a possibilidade de fomentar uma cooperativa, uma associação de catadores, para daí você ter condições de identificar o que você tem para ser tratado e ser destinado final. A destinação final é rejeito, é aquilo que não volta ao ciclo de vida do produto. Nós vamos entrar agora na época da eleição
e eu tenho certeza que as imagens que sempre aparecem do Rio de Janeiro, aquele mundo velho de gente catando lixo, vai voltar à tona, você sabe. Né? E mexe e vira, aquelas imagens estão ali, né? Eles usam muito aquilo, né? Aquelas imagens do pessoal catando ali, aqui, ali, acolá. Existe dinheiro, você falou aí, numa política e tal, mas tem dinheiro para o governo investe bastante, os municípios recebem para isso. Condições. Então o que falta vontade. Que não existe projeto válido. E é exatamente isso, você não respondeu ainda se para você o projeto é viável. Então, mas só para a gente posicionar o nosso ouvinte, a questão do lixo produzido, por exemplo, na região. Todas as cidades produzem muito lixo. Patos de Minas produz hoje diariamente quantas toneladas? 122 a 125 toneladas. Ontem eu até ouvi falar em 60 toneladas, não é. Mais de 120 então. Mais de 120, porque você faz uma conta básica, às vezes até de cátedra e de estudos. Sim. O número da população de Patos de Minas está em torno de 152. Eu até discordo dessa situação, porque eu estou aqui há 13 anos e já era 152. 160, né? Mas 152. Se você colocar uma fração de 0,8, 0,9 de, entre aspas, são lixo, né? Porque é o mais popular. Lixo por habitante, você vai chegar em 125 toneladas. Então, a situação envolve, para esses tipos de estudo, primeiro, eu não compro uma casa sabendo que eu tenho 10 filhos, só tenho 2 quartos. Uhum. Eu primeiro identifico o que eu tenho para depois eu adquirir. Então, o que eu tenho? 122 toneladas resíduo urbano domiciliar. Dentro do município você divide 2 situações de resíduo. Você tem resíduo domiciliar, você tem o que chamamos de grandes geradores, que pode ser pequenos, médios e grandes, que são o quê? Bares, hotéis, restaurantes, tudo. Esses, todos, como foi bem falado aqui pelo prefeito, né? Não tem condições de fazer tudo isso daí sem pagamento. Existe até uma legislação de pagamentos para os serviços ambientais. É uma coisa à parte. Uhum. Mas dentro da prefeitura, ela não tem como fazer tudo isso daí com o valor do IPTU. Não tem, infelizmente não tem. É verdade. Tá? Então ela tem que ter uma cobrança. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos 2010, renovada pelo decreto 10.936 do início desse ano, ele determina que tem que ter essa cobrança. Só que aí envolvemos um outro lado. Qual prefeitura, não falo Patos, do Brasil inteiro, dos 853 municípios, que vai chegar para o seu habitante e vai falar, a partir de hoje você vai pagar X a mais do que você pagava por uma situação. Ele não se elege nunca mais, a Câmara não se elege nunca mais, e uma série de outras coisas. Mas isso não vem ao caso. O projeto é bom. Por quê? Porque ele pega uma parte do quê? Da triagem, que não está na legislação, que está junto com a reciclagem, e aí eu quero até informar os ouvintes no seguinte ponto: triar é uma coisa, reciclar é outra. Triar, eu faço a separação. Reciclar, eu dou condições para que aquele produto que eu triei volte à cadeia do ciclo de vida do produto. Então ela pode ir para artesanato? Pode. Ela pode ir para, por exemplo, vidro. Vamos pegar o exemplo vidro. O vidro, nós temos 12 tipos de vidro, mais ou menos. A gente tem os laminados, a gente tem os ocos, que são as garrafas, e vários tipos de garrafa. Dentro das garrafas tem vários. Uma marca aí famosa de cerveja verde, né? Não vou falar aqui, é separado do resto. Uma outra marca de refrigerante tradicional é separado do resto. Até o vidro é separado um do outro. Ele não é todo jogado para ter junto. Um valor agregado. E aí eu volto a falar o seguinte: qualquer tipo de usina que vai ser criado, unidade de triagem e reciclagem, unidade de triagem, reciclagem e compostagem, ou unidade de triagem, reciclagem, compostagem e o que eu considero viável, biogás, e eu vou explicar o porquê. Você tem que primeiro mensurar o que tem. Você tem que mapear o município. Eu tenho 122 toneladas realmente de resíduo domiciliar? Tem, ótimo. E dos grandes geradores? Porque os grandes geradores, pela legislação, eles têm que pagar pelo serviço. O que é considerado grande gerador é acima de 200 litros por dia. Então, seria empresa? Comércio em geral. Aí você vai destacar os resíduos perigosos, que são da saúde, os resíduos
não tão perigosos, mas perigosos. O da saúde já paga, né? Porque o da saúde ele é obrigado, já tem a empresa que faz a coleta. A parte que faz a coleta. Mas, por exemplo, o óleo dos restaurantes, por exemplo. O óleo, ele é um resíduo perigoso, porque ele acumulado, ele é comburente, né? Você tem a situação dos eletroeletrônicos, que a gente chama, né? Pilhas e tudo mais, que muitos chamam de inservível e tudo mais, elas têm a sua praticidade, né? Os celulares, os computadores, eles têm toda uma situação. E tem pouca informação sobre isso aqui em Patos. Quem é que coleta isso? Na verdade, se a gente analisar o mundo ambiental começou a existir há 30 anos. Então, se você pegar quando foi constituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que demorou uns 5, 6 anos para ela ser constituída, com falhas, né? Porque hoje a gente decide fazer uma coisa, amanhã já mudou essa situação. Você não conseguiu nem terminar aquele projeto inicial, já está passando para outro, né? Entulho de construção dá para ser reciclado também? Sim. Ele só não pode ser utilizado. Aí que tá, voltando à situação. A primeira coisa é mapear o município. Grandes geradores, pequenos geradores, bares, o que eles geram? Restaurantes, hotéis, condomínios. O condomínio é uma coisa interessante, porque apesar dele ser residencial domiciliar, ele se perfaz por um CNPJ. Então ele passa na coletividade como um grande gerador. Então, você tendo uma noção, não dá para ter uma noção real, porque hoje, digamos, o Zé Afonso usou um copo descartável. Edivar mastigou umas balas aí, né? O senhor bebeu uma água, então amanhã não utilizou isso, então não é perene, mas dá para ter uma noção real, né? E dentro dessa noção real, respondendo a ti, você tem essas particularidades. Construção civil, a única coisa que não parou na pandemia foi a construção civil. Só que na construção civil você tem duas linhas, a RCD, que a gente chama, e a RCC. Resíduo da construção de demolição e resíduo da construção de construção. Hoje, da construção, por causa das faculdades, por causa da sustentabilidade e dos cursos em ti, tem diminuindo muito. Melhorou. Não se faz uma massa no final da tarde, no metade hoje, sexta-feira, tudo para as 4h15 da tarde, 4h30 da tarde na construção civil. Não se faz uma massa às 3 horas da tarde. Ninguém desperdiça. Não há desperdício. A madeira utilizada, não há desperdício. O que existe hoje é muito comum ver aqui em Patos, como em outras cidades, como eu morei em Campo de Jordão, morei no Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, é o quê? Eu, de repente, tenho uma casa e cedo para uma construtora edificar, ela vai demolir, aquele material vai para o aterro da construção civil. Vai para as telecaçambas. E as telecaçambas encaminham para o aterro da construção civil. Nós temos um aterro da construção civil aqui. E ele é deteriorado. Ele vai para um martelo gigantesco e é feito os detritos a partir dali. Aí você tem condições de fazer pedra 1, pedra 2, outras pedras, areia e outras coisas mais. Estava usando, inclusive, para recapear as estradas rurais. Foi usado, né, Zé? Sim, o cascalho. Exatamente. Então, ali dá vários subprodutos, e esses subprodutos você tem condições de colocar na linha de produção ou ser reutilizado. Na construção civil, você só não pode utilizar. Aí eu vou falar uma palavra, se eu não me engano, porque eu não sou engenheiro, mas pelos estudos falam, na vertical. Você pode fazer calçadas, arruamentos, você pode fazer piso entretavado, piso sextavado, você pode fazer banco de praça. Dependendo da qualidade do material, você pode fazer as guias. Quer dizer, todo esse material dá para ser feito. É um material rico, então. Rico. Né? É um material rico, então. Essa situação ocorre para todo o nicho dos resíduos. E a partir desse ano e a partir de anos anteriores, tem situações que são, no direito a gente considera, direito objetivo, é isso que eu estou falando para vocês. Direito subjetivo, o que eu tenho a partir daí? Um deles é o quê? Crédito carbono. Aí é que eu ia o outro, que mais recente, é o crédito de logística reversa. Crédito voltado para reciclagem. E crédito voltado para embalagens. Então você consegue, a partir eu te vendo um produto reciclado, e a partir desse produto eu transformo aquela nota pelas entidades correlatas autorizadas a fazerem isso, muitos do Rio de Janeiro, São Paulo, que vão para uma unidade certificada
ficar aquilo, e aí aquele que trabalha com reciclagem, ele vai ter dois produtos: o produto in natura que ele vende e a nota fiscal que ele vende com crédito, como se fosse crédito de carbono, independente de também ter crédito de carbono. Se eu de repente utilizar produtos que venham, e a maioria degrada o meio ambiente, eu posso gerar crédito de carbono. Recentemente eu tive uma reunião referente às mineradoras. Existe a possibilidade de um estudo das mineradoras de gerar crédito de carbono e outras, agronegócio, outras coisas mais. Então, nesse sentido, Dionísio, uma usina bem montada, funcionando direitinho, ela não seria autossustentável? Ela é autossustentável, só que tem que ter parâmetros, né? Querendo ou não, uma usina, sendo ela pública, privada, estatal, o que for, ela tem que ter, ela é uma empresa. Sim. O grupo escoteiro é uma empresa, ele rege pelo regimento escoteiro. A ONG é uma empresa, rege pelo... Então, alguns não podem ter a situação de lucro e outros podem ter. Esse tipo de situação tem que ser montado um plano de negócio. E no plano de negócio eu vou fazer o quê? Bom, eu vou vender coxinha, tá? Eu vou fabricar ou eu vou comprar pronto? Não, eu vou fabricar. Eu vou comprar esse produto da onde? Tá. Então, a parte do receber, como se fosse na usina da construção civil, eu já solucionei. Como eu vou manter e como eu vou industrializar a segunda parte. E a terceira e a principal. Não adianta eu me tornar um acumulador. Não adianta eu chegar e falar aqui, vamos fazer uma campanha aqui na rádio, eu estou recebendo garrafas PET. O que eu vou fazer com as garrafas? Tá, eu vou juntar, a população inteira vai lotar o apartamento lá de garrafa PET. A questão não é só ambiental. E para onde que eu vou mandar? É social também, porque como é que ficam os catadores nessa história? Aí envolve um outro lado, que é o que se fala hoje em dia, que é o ESG. E de meio ambiente, né? Não vou falar a palavra em inglês que muitos podem não entender. O S do social e o G de governança. E nesse contexto, você faz um estudo, e a legislação atual, a 10.933, juntamente com a 14.026, que é o marco regulatório do saneamento básico, que é de 2020, eles ativaram as situações dos municípios em propor que os municípios tenham uma acolhida desses público de catador para cooperativas ou para associações. Se vão conseguir, aí depende da parte pública, privada, né? Esse apoio, né? Porque não é fácil. Eu tenho tido, essa semana mesmo eu tive uma reunião eu tenho 3 grupos de trabalho atuando. Um grupo de trabalho aqui em Minas e na Bahia, né? São 3 parceiros de Minas, eu contando os 3 e uma da Bahia. Eu tenho um grupo de trabalho, eu aqui, essa pessoa da Bahia e um amigo que até eu vi que está aqui na internet de Portugal. E tem um outro grupo de trabalho que está espalhado pelo Brasil inteiro para fazer essa parte energética, tá? Com um misto do quê? Dos resíduos sólidos, RSU, que a gente chama, do agronegócio, dos materiais diversos que podem vir a gerar energia a partir do biogás. Ô Dionísio, você não acha que, assim, é muito bonito no papel, mas na prática a coisa é totalmente diferente. Você acha que não é por parte dos nossos governantes, assim, uma certa burocracia em colocar tudo isso aí em prática e fazer com que esse nosso meio ambiente, vou colocar ele como inteiro, agradeça depois, então, a população também? Nós temos um problema que vem startando há anos, né? Então, eu tive situações, só para vocês terem uma ideia, que é o que provavelmente a maioria dos municípios tem. A Política Nacional entrou em 2010 para ter um marco final, entre aspas, dos municípios se manifestarem em 2012, foi prorrogado para 2014, foi prorrogado para 2017 e continua a situação, né? Mas entrou a figura do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da União, do que? De chamar os municípios e falou, não tem mais o que fazer, agora vocês têm que agir. Então foi feito o quê? Os TACs, Termo de Ajustamento de Conduta. 80% dos municípios do Nordeste que eu tive contato tem TAC. Aqui tem TAC, né? E determina prazos e condições. Só que a legislação 14.026 de 2020, que é o marco regulatório de saneamento básico, acelerou a coisa. Você populações até 50 mil habitantes, você tem a data tal.
e tudo termina em dezembro desse ano. Então, o que acontece? Os municípios, o empresário, ele tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. O município tem que ter o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso até dezembro. Agora, Até dezembro. É o prazo até dezembro. Até dezembro. E aí, e se não tiver? Vão O que ser vai cortadas acontecer? as verbas que poderiam vir, vão ser, em alguns casos graves que houve dano ambiental e sério, alguma coisa assim, eu tenho ciência que provavelmente o CPF mude do CNPJ da prefeitura para o CPF do prefeito e dos gestores. Olha aí. E aí Então a pode punição dar. vai para os gestores, prefeito meu Deus, a coisa é séria. Entra então. em improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Então, Então, a coisa é mas séria. os municípios estão correndo atrás. Né? Mas não vão conseguir resolver já. Consegue. Patos, houve uma licitação na gestão passada de uma empresa. Ela está fazendo as atividades, até fui convidado a participar do núcleo central. Teve uma audiência pública, se eu não me engano, há 2 meses atrás na Câmara. Ela explanou algumas situações e ela está acelerando. O problema é que, pela legislação atual, do Recicla Mais, né, pela 10.936, pela 14.260, alguma coisa nesse tipo, ela determina que esse trabalho ele tem que abranger todo o município. E todo município é o quê? Urbano e rural. E rural, você não vê, digamos assim, ali tem várias fazendas, você não vê um container para colocar as coisas ali. Não. Então as pessoas fazem o quê? Vocês que viajam bastante, passeiam bastante, das estradas. nas chegadas à cidade, né? Aqui na lado da Afonso Queiroz, ao lado ali, pro lado ali em que vai para 30 paus e para ponte ali, também. você vê aquele acúmulo de resíduo, fora o aqui na acúmulo de saída resíduo normal. da ponte Então, ali. na minha visão, o trabalho que vai estar sendo feito é bom. Porém, a forma que está sendo feito, eu estou construindo a casa pelo telhado. Por quê? Se eu tenho a noção que eu tenho 122 toneladas e você não vai comprar um maquinário para fazer algum tipo de situação, não tendo a mensuração do que você vai precisar. Principalmente quando for triagem. Triagem, existe um material para cada tipo de situação. E esse cada tipo, quem determina é o mercado. O mercado hoje quer polímero, eu tenho que ter um maquinário para fazer polímero. Não, mas eu posso só pegar, digamos, o PET, pôr dentro de um saco e vender? Pode. Vai vender pouco. Bom, por preço pequeno. Ô, Dionísio, eu tenho que fazer um intervalo e a gente vai voltar exatamente para a gente falar sobre essa questão. O que eu entendi de tudo que você falou até agora, está começando a casa pelo telhado porque não sabe o tipo de lixo que é gerado aqui em Patos, por exemplo. Vamos dar um exemplo só de Patos, porque vai abranger a região inteira. Né? Sim, sim. É basicamente isso, né, Zé Afonso? Vamos discutir isso já e outros assuntos, porque o ouvido também vai participar. O Edivar já está ali, acompanhando o 388-1798. 8h32, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. As inscrições para o vestibular de inverno agendado 2022 Unipan estão abertas. Vem viver o seu sonho. Agende um encontro com seu futuro de sucesso e venha ser feliz agora no Unipan. Informe-se em vestibular.unipan.edu.br ou ligue 0800 940 4006. Viver o seu sonho, essa é a hora de ser feliz, feliz agora. Vestibular de inverno agendado 2022. Unipan, educação que transforma. Nossa Santa. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Império Puro Malte Latão 3,29. Coca-Cola 2,5 litros, 6,99. Linguiça para churrasco suíno 12,99 o quilo. Filé de tilápia 500 gramas 17,99. Maçã de peito 27,99 o quilo. Colchão duro bovino 29,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Genor Maciel 3, na Praça do Mercado. Pra toda a gente. No
Sicoob Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Sicoob em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipam. Olha, as inscrições continuam abertas para o vestibular de inverno agendado. Você escolhe o dia, você escolhe o horário, faz a prova presencial, ainda há cursos com vagas, portanto, não perca tempo. Acesse o site unipam.edu.br, ouça aqui o Momento Unipam no Debate 98, ligue ou vá presencialmente, compareça ao centro administrativo e fique por dentro. Agora eu quero falar mais uma vez sobre essa iniciativa da Fundação Educacional de Patos de Minas, FEPAM, e do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, com apoio dos grupos Dimensional e Coopera RH, que estão realizando hoje, sexta-feira, o Unipam Corporate, encontro regional de gestores de recursos humanos. O que é isso, hein? Olha, o evento conta com palestras, especialistas da área, tratando de temas essenciais à segurança em processos trabalhistas e do e-social. Ele tem como objetivo principal o lançamento do programa de relacionamento Unipam Corporate, no qual, além dos benefícios já oferecidos aos colaboradores dos parceiros do Unipam, muitas outras vantagens são estendidas para as empresas. O evento é gratuito e será realizado no Centro de Convenções e Eventos do Unipam, hoje de 8, aliás, começou já, hein? Agora às 8 horas vai até o meio-dia e podem participar, se você ainda está me ouvindo e não foi até lá e quer participar, diretores e diretoras de empresas e profissionais de recursos humanos. Os interessados devem comparecer e aproveitem a oportunidade, como muitas outras que estão vindo por aí nesse segundo semestre de 2022. Unipam, educação que transforma. 8h36, Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, novo lançamento, Residencial Luiz XV, apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio é semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo Sicoob da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. O Edivar já vai colocar o povo no rádio. Você participa ainda no 388-1798. Olha, atenção, produtores rurais, enquanto o governo define as regras da linha de crédito BNDES do novo Plano Safra, você já pode fazer sua pré-proposta. Com esse recurso, você poderá financiar máquinas, equipamentos, matrizes bovinas, entre outros. Devido à escassez de outubro de 2021, é esperado que esses recursos se esgotem rapidamente. Então não perca tempo. Verifique a documentação necessária no Sicoob Credicopa, Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária de Var Santos. Beleza, maravilha. Deixa eu agradecer aqui aos ouvintes que estão participando com a gente aqui, ó. Tô recebendo aqui, ó, até um internacional, né? Bom dia, diretamente de Portugal. Dionísio, já pensou em concorrer à Prefeitura de Patos de Minas, ajudar com a sua experiência a prefeito? Deixa eu ver quem que tá passando aqui a mensagem. Manuel de Castro Silva. E ele fala mais assim: como dizemos em Portugal, cada macaco no seu galho. Você ajudaria muito Patos de Minas. Parabéns à rádio pela iniciativa de discutir um tema tão importante. Bom, tem mais participações. Esse aqui eu vou colocar no ar. Tô com um pouquinho grandinho, meu amigo, mas eu vou colocar no ar aqui, que você conhece muito bem isso. Bom dia a todos aí da 98 FM, Rádio Clube. Então, podia perguntar ao Dionísio sobre a localização que foi destinado para primeira usina aí, que é aquele antigo terreno DR. É complicado, que ali ainda tem a invasão de algumas famílias que estão lá dentro. É um terreno já que tem, é clandestino, mas tem loteamento ao redor dele inteiro. Agora que o perímetro urbano passou para aquele lado de lá, se aquilo ali é correto. E também gostaria muito que ele falasse mais sobre a questão da cobrança, que quem vai manter
todo esse sistema como limpeza, coleta, e a usina e todo esse aparato aí é a questão da cobrança. Já se fala em cobrar mais uma taxa na conta de energia aí. Isso é preocupante, já que tudo é caro hoje, né? Mas a minha preocupação é essa. E quanto ao uso do dinheiro público, tem que ser uma licitação, através de uma licitação esse terreno aí, porque da forma que está hoje não está correto e não é justo, ou o município acaba promovendo e gastando dinheiro para que outros venham a ferir lucro, no caso aí da dita ou da pseuda coleta seletiva que é implantado hoje nesse município aí. Muito bem. Esse aqui é o Ivanildo, seu colega ambientalista também, e ele colocou alguns pontos aqui até que a gente não sabia, né? Em relação à questão do terreno lá, de alguns probleminhas. Porque a gente sabia que tem loteamento em torno, né? Tem o bairro lá em volta. Eu gostaria que você falasse sobre esses questionamentos aí. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão participando, né? A maioria são ou membros do conselho ou são meus parceiros. Rapidamente falando para o meu amigo Manuel de Portugal, não tenho aspiração política pública nenhuma. Vereador, Câmara, assessor, nada, nenhuma. Então isso aí é uma coisa que é do meu ser, né? Com relação à colocação do Ivanildo, eu volto a falar, a construção ser feita pelo telhado, ela traz alguns benefícios, mas traz algumas inseguranças. Por quê? Nós temos um aeroporto aqui. Então, na construção do aterro sanitário aqui, existe um dimensionamento, existe digamos, um posicionamento que não pode ter, porque acaba tendo liberação de gases e outras coisas nesse sentido com relação ao aeroporto. Eu não sei, existe uma diagramação e está no limite. O aterro sanitário está no limite distanciamento do distanciamento do aeroporto, bem como da cidade e bem como da situação. Nós temos um problema sério há muito tempo aqui no nosso aterro sanitário, que nós só temos uma via de acesso convencional, normal e de uma praticidade, né? Coisa que, se tiver algum problema, como já houve esse problema recentemente com as chuvas, nós temos que nos socorrer da estrada. A estrada, como teve problemas, nós teríamos que ir até, se eu não me engano, a volta seria lá pela Serra do Salite, para voltar são 200 e poucos quilômetros a mais. Então, o que eu vejo que o projeto é interessante. O que foi colocado de uma usina de triagem, depois, já vamos licitar uma usina, uma continuação, que é uma cadeia. Eu concordo com ele em falar. É uma cadeia. Só que a primeira etapa é a mensuração, é o mapeamento do município, a gravimetria do município. Eu não tenho ciência se foi feito, quais são os municípios reais, porque você vai ter uma questão de logística. Uma coisa é a gente montar uma central de triagem Patos para Patos, outra coisa é a gente montar uma central de triagem Alto Paranaíba. 16 municípios, no caso. Mas eu não sei se são os 16 que vão participar. A previsão inicial de 8. Agora, se você pegar São Gotardo para cá, são 120 quilômetros. Foi isso que eu questionei. Mas tem um detalhe aí, a questão da logística. Tem um detalhe aqui, só até para como subsídio no que você está falando aí, na questão do mapeamento. Eu entendi, quem vai construir a usina é o CISPAR. Agora, a responsabilidade desse mapeamento não seria dos municípios? Os municípios que têm que dar esses detalhes antes dessa licitação até, né? Pelas informações... Para saber, como você falou aí, que tipo de usina que vai montar. Pelas informações que eu tive, até para entrar na questão que o Ivanildo colocou, você tem uma situação assim... Vamos colocar 16 municípios da Amapá, mas vamos colocar que são 8 ou 10. Quais são? Começa com 8, qual é a situação de cada município? Porque o resíduo de Patos é resíduo de Patos, resíduo de Arapuá é resíduo de Arapuá, né? Às vezes Arapuá, por seus teus 3, 4 mil habitantes, vai gerar aí 2, 3 toneladas. Então dá para vir uma vez na semana que vem. Então ele vai ter que ter um transbordo, que a gente chama lá. Ele vai ter que ter uma área de recepção. E por que já não fazer essa separação básica que existe na área de resíduos, que é o seco do úmido?
É através da educação ambiental, onde eu vou ter do lado secos e do outro lado úmidos. Por quê? E o grande problema que vem, entrando também nessa área que o Ivanildo colocou, é a situação da cobrança dessas taxas. Já é preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010. Já existe essa cobrança, está no IPTU nosso. O que vai acontecer, que ele colocou na conta de energia, é que pessoas, por questões até mesmo da pandemia, outras coisas mais, não pagam o IPTU em dia. Então a prefeitura está subsidiando essa situação. Agora, esse cálculo é mutável. O que era combustível há 10 anos atrás não é o mesmo combustível, nem qualidade e nem o preço. Então, o mapeamento que o senhor está falando, a gente chega numa situação assim. O município tem que conhecer o município. Então, o que eu Patos de Minas, tenho de resíduos? Tá. Domiciliar, grandes geradores, saúde, e saúde vai desde a manicure, oficinas de tatuagem, estética e tudo mais, academias, até manipulou o medicamento, drogaria ou farmácia, entra na saúde. Você tem a situação da construção civil e você tem os outros que vão dar derivado a biodiesel e outras coisas mais, óleo e outras coisas mais. Então, são pacotes. E aí eu concordo com ele que tem que ser feito em continuidade. Porém, essa continuidade tem que partir do mapeamento e da gravimetria de cada município. Vai ter que ter um estudo amplo em cima disso aí, sim, então. Muito grande. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, Sabará é o maior aterro da região da grande metropolitana de Belo Horizonte. Atende, 23 municípios. De 23 municípios, um deles é Belo Horizonte. E só Belo Horizonte tem 14 unidades. A menor de Belo Horizonte é maior de qualquer um dos outros 22 municípios. Eles trabalham 24 horas, recebendo, aterrando. Então, a cultura do aterrar, ela está impregnada. E o que o prefeito falou ontem, eu concordo com ele, que tem que mudar o paradigma. Tem que viajar, tem que conhecer, mas não tem que se fixar, porque numa situação, educação ambiental vai ter, reutilização vai ter, por exemplo, construção civil, nas calçadas, no aviamento da prefeitura, nas quadras de esporte para ser a parte básica. A reciclagem dos recicláveis vai ter, e dos orgânicos, o que vai fazer? Orgânico, você faz compostagem. Se você tiver uma melhor qualidade, e aí demora um tempo de um período, porque para você pegar e fazer uma compostagem em larga escala demora em torno de 3 meses. A partir do momento que você tiver essa compostagem e tiver uma qualidade energética, você pode colocar num biodigestor. E aí eu falo rapidamente do biodigestor. O que o biodigestor faz? Ele gera biofertilizante, ele gera o biogás, que tem, você pode ter sulfúrico e outros gases, mas o principal é o biometano. Então eu posso mudar minha frota e utilizar aquele gás. Você gera bioenergia térmica e bioenergia elétrica. Então você tem 5 produtos em um. Então essa usina, ela teria que ser uma usina de alta tecnologia, digamos assim? Sim. Mas ela precisaria de um estudo primeiro. Então, nós temos empresas aqui do agronegócio, que é muito comum aqui em Patos. Nós temos empresas que atuam com biogás, com biodigestor. Os laticínios, o suinocultura, que é muito comum, eles atuam com os dejetos do suíno. Então daí você consegue fazer uma mensuração de quanto de energia ou energia térmica que eu vou utilizar para esterilizar, para fazer alguma coisa. Não condeno como foi falado ontem, gaseificação, carbonificação, que é a incineração, você tem pirólise, são processos distintos, mas esses processos distintos só funcionam se você entender o que você tem de produto. O que é pirólise? Pirólise é uma transformação que você faz a partir de uma qualidade energética, vamos dizer assim. Você degrada aquele material que está sendo colocado lá, e você, a partir daí, você gera energia. Bom, eu tenho que fazer mais um intervalo. Usina, daqui a pouco ele responde. Você tem usinas referenciais no Brasil?
Eu vou fazer o intervalo, você responde daqui a pouco. O Edivar também volta com a participação do ouvinte. Olha, as empresas do Grupo Patense, Mirasaf Brasil e Funerária Patense tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também desconto em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também desconto de 10 a 15% na conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597, 3823-8362. Intervalo 8h49, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. Sobe, sapo! Torcedor Esmeraldino, o Campeonato Mineiro está chegando. Faça o seu sócio torcedor e fortaleça o seu time de coração. Pontos de venda: Disque Bebidas na Rua Major Jerônimo 45, Livraria do Otaviano no prédio da Rádio Clube e na loja João Alemão na Olegário Maciel 12, ou então pelo site do Esporte Clube Mamoré, www.scmamoré.com.br. Adquira já o seu sócio torcedor e garanta sua presença em todas as partidas. Sobe, sapo! No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h50 na capital do milho. Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram o apartamento do Residencial Grand Prix 2, novo lançamento, Residencial Luiz XV. Apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 ou 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio sempre partilhado, elevador inox. Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas: Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Edivar, agradece aí primeiro. Tem mais alguma participação aí? Não, tem vários aqui. Então vamos lá, acelera aí. 2 minutos para você e o Zé Afonso vai para outra pergunta. O Sheldon Ariano, você conhece muito bem, participando com a gente aqui, mandando um abraço, falando a respeito da questão ambiental, é sempre importante, né, o Sheldon, falando aí de cumprimentando pela magnitude aí dos seus conhecimentos. Quem mais participa? Pergunta pro Dionísio se ele acha que é viável da forma que está sendo apresentado ou não essa reciclagem aqui em Patos. É viável do jeito que está sendo apresentado, Dionísio? Então, se for esclarecido todo o que preconiza o artigo 9º da 12.305, todas essas fases, né? Porque você tem essa fase do mapeamento, da gravimetria, depois a gente vai identificar triagem, reciclagem e as formas de tratamento. Essa lei que você falou aí é geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos sólidos e deposição final de resíduos. Sim, é essa linha que tem que se adotar. Vamos lá. Então, esse é o grande problema que eu acho. A Lucimar, bom dia a todos, bem lembrado por parte do Ivanildo. Eles estão dizendo que não haverá mau cheiro. Falaram isso quando mudaram aí uma fábrica para aquela região. No entanto, tem dias que ficamos com nossa, o nariz chega de queimar aqui, tanto mau cheiro que tem. Essa usina vai gerar ou não gerar mau cheiro também? Nós estamos falando de resíduo, né? E resíduo, ele tem o seu odor, ele tem a coisa. É lógico que existem produtos químicos que podem abrandar essa situação e outras coisas mais. Vai depender muito, né, do estudo do material que vai ser trazido. A priori, se você for analisar, não muda a conduta atual. Qual é a conduta atual? Eu não ensino que tem que separar seco do úmido. Eu não oriento que tenha a fazer isso. Eu continuo pegando do jeito que eu estou o lixo, uns com cuidado, outros sem cuidado, uns deixam para catadores, outros não deixam para catadores, e graças a Deus eu quero agradecer que existem catadores,
Porque se São Paulo, por exemplo, não tivesse catadores, não existiria São Paulo. Agora eu te pergunto aqui, porque é rápido, depois você vai responder do Zé, só pegar em cima dessa linha aí, como é que vai ficar a situação dos catadores? Eu ia perguntar pro César ontem, só que... Perguntei isso pra ele agora. Só que, não, mas aí não deu para responder tudo, que vocês jogaram outra pergunta ali, ele teve que mudar de assunto. Só pra gente chegar no final disso aí, com relação, eu tenho certeza que quem tá ouvindo o programa, se é catador, vai querer saber. Esse que cata a latinha, esse que todo dia de manhã passa de madrugada, o Clério Bigode é um que faz a reciclagem, são muitos. Você Temos falou mais de 100, que na legislação a prefeitura pode abraçar essas pessoas, mas e aí, o que vai acontecer? Então, o catador, ele não é catador porque ele é uma profissão, ele é um catador porque ele chegou a uma condição, né? E achou, e graças a Deus que achou, e outra, tem viabilidade econômica. O problema é que dentro da área de resíduos, você tem a primeira base, que é o catador, que é o volume maior, você tem o que nós chamamos, eu não gosto muito dessa palavra, de atravessadores, são aqueles que recebem esse material, não processam, aglutinam. Tem as empresas. E vendem em quantidade, não são empresas, muitas vezes são terceirizadas que só aglutinam esse material. Tem as que fazem a triagem real, então fazem a separação e adequação, e tem as que fazem a reciclagem, em que vão pegar esse material e adequar para ela voltar para o ciclo de vida do produto. Então, eu posso pegar o vidro e triturar ele e mandar para a construção civil. Posso triturar ele ao ponto de mandar para uma indústria que faz jatos em ferro. Então, mas com a montagem dessa usina, então, a ideia é essa, vai acabar esses acaba não tendo. O problema é que se derivar uma situação que todo tipo de material tem que ser encaminhado para essa ou aquela outra, né? Muitas pessoas vão ter que começar a ter outros tipos de atitude. Será um caso cooperativa, então, para organizar. A legislação preconiza a cooperativa. Né? Hoje temos a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores. Então, é montar uma cooperativa, uma associação de catadores, mas isso teria que ter um apoio municipal, né, ou regional, ou das entidades, como Rotary, Lions e outras entidades, e as empresas, para o quê? Para dar educação ambiental, para dar EPIs, para evitar riscos. O que vai ser feito é autocontaminante. Quem atua nessa área é autocontaminante. É verdade. Então, você tem que eliminar riscos. E dentro desse eliminar risco é você fornecer EPIs, orientar, não faça isso, não faça aquilo, não coloque isso. E ter uma seria profissionalizar esses profissionais da área que muitos vivem disso e tratam das famílias, isso aí. Zé, a sua pergunta que você tinha feito, você lembra dela? A questão existe pra gente fechar. Usina modelo referencial no Brasil? Não, para toda a área de transformação, que é a área que você tenha o tratamento, você tem vários módulos, né? Não é só biogás, eu não estou aqui para defender só o biogás é um do jeito, o biogás é importante porque ele depende do substrato. O tipo do substrato pode ou não gerar, porque quando se monta uma estrutura dessa, você tem que ter a viabilidade técnica. Da onde que eu vou trazer, o que eu vou trazer e como que eu vou fazer. A econômica, vale a pena investir, por exemplo, uma usina alemã, CSTR, que parece uma redoma de um círculo. Exterior, a referência seria a Alemanha. Alemanha. No Brasil. No Brasil é Alemanha. Portugal também tem muita coisa. Mas no Brasil, seria no sul do país? Geralmente no sul, por causa de alguns origens europeias. Agora, para fechar mesmo, hein? Porque a hora que o Ivanildo fez uma pergunta, você respondeu outras, eu acho que você não respondeu a questão do local. Então, se ele é inviável ou viável, aquele local ali, os danos que vão passar. Inicialmente 1 hectare, né? Aí que tá. Eu vou encaminhar o que para lá e vou montar que estrutura, tá? Qual é a minha condição de acesso? Porque senão a gente vai ter uma condição de acesso que nem o aterro com uma via só. É viável trazer São Gotardo, Carmo, outras cidades correlatas aí, naquela estrutura? Tem um estudo geológico da estrutura, um estudo de manancial da estrutura, tem um estudo arbóreo da estrutura, vai ter que fazer uma modificação para fazer. Então, isso aí eu presumo que já tenham feito. Porque nós temos Paranaíba próximo ali, né? Eu não vou até Uberlândia pegando seu carro automático se eu não sei dirigir carro automático. Bom,
Acabou o programa. Muita coisa está em estudo. Acabou o programa. Não dá mais tempo. O Edivar agradece os ouvintes. Aqui ficou alguns questionamentos de vai ouvintes, ficar, infelizmente. Depois você pode passar para mim, eu respondo. Exatamente. Está combinado assim. Eu agradeço então as pessoas que participaram com a gente através do nosso WhatsApp 388-1798. Zé Afonso, até amanhã, Zé. Valeu, não, amanhã você precisa vir, não, segunda. Deixa para segunda, né? Deixa eu descansar. Dionísio, muito obrigado, viu, pelo atendimento ao nosso convite. Vamos precisar de você em outras vezes. E tudo isso que a gente falou até agora, ontem, hoje, vamos continuar falando. Já para esclarecer, né, Zé? Para esclarecer, né? E torcer para que Patos de Minas realmente avance. Nós precisamos, nossos filhos, nossos netos, e você sabe muito bem disso. Não, eu agradeço a oportunidade, né, o convite, estou à disposição de vocês. Reforço que a melhor situação é ter os estudos na mão para daí a gente avançar. Não vejo ponto negativo porque eu não vejo algumas coisas que não foram trazidas à tona, mas também não vejo muita coisa positiva se pensar numa recuperação energética a partir de um produto que gera renda não só para o município, porque gera royalties e semi-ecológico e outras coisas mais, mas também gera renda para quem vai trabalhar. Você faz estudos, você utiliza a máquina das faculdades aqui para novos estudos e você melhora o que é o principal que a gente considera dentro do meio ambiente, qualidade de vida. Obrigado, Dionísio. Semana, fiquem todos com Deus, para mim até segunda-feira. Tchau. Até segunda. Dionísio, um abraço, até a próxima. Agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa